Tyrion Lannister, que personagem, hein? É, sem dúvida, um dos mais complexos e fascinantes da ficção moderna. A gente está falando de uma mente absolutamente genial, presa num corpo que a sociedade despreza. Ele é pura inteligência, puro sarcasmo, pura contradição. Mas, no fundo, o que será que realmente move a alma do duende de Casterly Rock? Para começar a entender, a gente tem que ir direto para o conselho mais famoso dele, aquele que todo mundo lembra. Essa frase, ela não é só uma frase de efeito. Ela é, basicamente, o manual de sobrevivência do Tyrion. É uma armadura que ele mesmo forjou, usando todo o preconceito e toda a dor que o mundo jogou em cima dele. Só que aí é que está a grande questão da nossa análise. Será que essa armadura que o protege não é também a jaula que o aprisiona? Será que, ao mesmo tempo em que ela o mantém vivo, ela não está isolando, impedindo que ele se conecte de verdade com as pessoas e principalmente consigo mesmo? E para tentar desvendar esse enigma, a gente vai buscar ajuda num lugar bem inesperado, na filosofia de um francês do século XX chamado Louis Lavelle. Pode até parecer meio aleatório, né? Mas vocês vão ver. As ideias dele sobre o ser, a ação e a negação funcionam como uma chave mestra para a gente entender a verdadeira guerra que acontece dentro da mente do Tyrion. Ok, então para entender essa batalha interna, a gente precisa primeiro entender o campo de batalha. E esse campo não é o que ele construiu, mas sim tudo aquilo que ele simplesmente recebeu, sem poder escolher absolutamente nada. O Lavelle, esse filósofo, chama isso de la donnée, que a gente pode traduzir como o dado, aquilo que foi dado. Pensa assim, na vida, todo mundo recebe um jogo de cartas. Não dá para escolher a mão que vem. Isso é o dado. A nossa liberdade, segundo ele, não está em trocar de cartas, mas em decidir como a gente vai jogar a mão que recebeu. Faz sentido, né? E olha, a mão que o Tyrion recebeu foi brutal. Ele nasceu com nanismo num mundo que idolatra a força física. Ele carrega o sobrenome Lannister, um nome de poder, mas para o próprio pai ele é uma vergonha, uma mancha na família. Desde o primeiro dia o mundo já olha para ele e o rotula de monstro. Essas são as cartas dele. É com isso que ele tem que jogar. Mas mesmo com esse jogo todo contra ele, tem uma outra força que nasce dentro do Tyrion. Um impulso poderoso de agir, de se conectar, de moldar o mundo à sua volta, apesar de tudo e de todos. E adivinha, o Lavelle também tinha um nome para isso. Participação. É, basicamente, a nossa escolha de dizer sim para a vida. É quando a gente decide não só existir, mas agir de verdade. Criar coisas, se conectar, assumir responsabilidades, e é nesse processo que a gente encontra nosso verdadeiro lugar no mundo. E o auge da participação do Tyrion, a gente vê claramente quando ele se torna mão do rei. Naquele momento ele transcende as limitações do corpo. Ele vira pura ação, pura estratégia, uma mente brilhante, trabalhando sem parar para colocar a ordem no caos que era o reino. E as atitudes dele ali são um exemplo perfeito dessa filosofia na prática. Pensa só, quando ele organiza a defesa de Porto Real, ele está impondo ordem ao caos. Quando ele pune o corrupto Janus Lante, ele está buscando a justiça, limpando o sistema. E talvez o mais importante, quando ele protege a Sansa, ele se recusa a vê-la como uma peça no jogo. Ele enxerga a pessoa ali. Cada um desses atos é uma afirmação poderosa do ser contra a desordem. Só que a gente sabe que essa fase gloriosa não dura. Depois da ascensão, vem uma queda terrível. E é agora que a gente vai olhar para a força oposta, para a sombra que puxa o Tyrion para baixo, para o veneno da destruição. E aí entra o terceiro conceito do Lavelle, que é a negação. Se a gente tem a liberdade de dizer sim para a vida, a gente também tem a liberdade de dizer não. A negação é isso. É quando a dor é tão grande que a pessoa escolhe se fechar, se afogar no próprio ressentimento e, basicamente, querer que o mundo que a feriu se exploda. E tem um momento exato em que o Tyrion grita esse não para o mundo inteiro ouvir. É no julgamento dele. Depois de tudo que ele fez para salvar a cidade, essa mesma cidade o condena injustamente. E aí ele explode. Ele não só aceita ser o monstro que eles pensam que ele deseja ser esse monstro. É um rompimento total. E essa negação não fica só nas palavras, ela vira ação. Ao matar a Shae, ele não está matando só uma pessoa, ele está tentando matar a parte vulnerável de si mesmo, a parte que amou e foi traída. E ao matar o Tywin, ele está destruindo a própria origem, cortando os laços com o passado e se jogando no vazio. A transformação é brutal. O Tyrion, que era a mão do rei, criava ordem, buscava justiça, se conectava.
O Tyrion, prisioneiro, por outro lado, agora só deseja o caos, busca vingança e se isola do mundo. O construtor se tornou um demolidor. Mas mesmo no fundo do poço, a guerra dentro do Tyrion está longe de acabar. É durante o exílio que a gente vê, da forma mais clara possível, que a alma dele está literalmente rachada ao meio. Ele tem um sonho recorrente, que é a metáfora perfeita para esse conflito todo. Ele sonha que é uma espécie de dragão com duas cabeças, e essas duas cabeças estão presas numa luta mortal uma contra a outra. Uma cabeça ri enquanto destrói tudo. Essa é a negação dele em estado puro. O cinismo, a vingança, aquela liberdade fria de quem não se importa com mais nada. Mas a outra cabeça chora. Esse choro é a participação que se recusa a morrer. É a empatia, é a dor pela perda, é a conexão com o valor de tudo aquilo que ele mesmo destruiu. E essa cabeça que chora, a gente vê ela voltando à vida na relação dele com a Penny. No início ele a odeia, porque ela é um espelho da vulnerabilidade dele, mas sem a armadura do cinismo. Só que aos poucos ele começa a protegê-la. Ele escolhe a solidariedade na dor em vez do orgulho que isola. E essa compaixão é a prova de que a parte dele que busca a conexão, que escolhe o ser, ainda está ali, viva e lutando. E tudo isso nos leva então à grande questão, a batalha final que define toda a existência do Tyrion. A grande lição que a jornada do Tyrion nos dá, por essa ótica da filosofia, é que ser não é um estado permanente, não é algo que a gente é e pronto. Ser é uma escolha constante, uma luta diária e, muitas vezes, agonizante entre dois caminhos. Então, a guerra se resume a isso. De um lado, a participação, a força que nos empurra para criar, para conectar, para servir. Do outro, a negação, a tentação de destruir, de se isolar e de se afogar no ressentimento pela dor que o mundo nos causou. E a história do Tyrion, como sabemos, ainda não terminou. Por isso, a pergunta final não é sobre o que ele já fez, mas sobre o que ele vai escolher fazer daqui para frente. Qual cabeça vai vencer essa guerra? A que ri e destrói, o prendendo para sempre na armadura da negação? Ou a cabeça que chora, que talvez o guie de volta para a tarefa dolorosa, mas redentora, de participar da criação de um mundo melhor? A escolha final ainda é dele.